Presta muito atenção nisso por um segundo, porque ninguém fala isso para quem vive de salário. A maioria das pessoas acredita que está segura financeiramente, só porque tem um salário no fim do mês. Eu também acreditava nisso. E durante muitos anos eu fiz exatamente o que me disseram que era certo. Trabalhava, recebia meu salário, pagava as minhas contas, mantinha o meu nome limpo e eu tentava viver dentro do que eu ganhava. Mas quem estava olhando de fora parecia que estava tudo sob controle. Mas existia uma sensação muito estranha que nunca desaparecia. A sensação de que se alguma coisa viesse a dar errado, algum problema de saúde, uma demissão inesperada ou qualquer outra emergência, toda aquela segurança simplesmente ia desaparecer. E foi aí quando eu finalmente entendi uma coisa que mudou completamente a forma de enxergar o dinheiro. Talvez o que eu vou te dizer agora possa te incomodar um pouco, mas é a verdade. Salário não é segurança. Salário é fluxo. E tudo que depende apenas de fluxo pode parar uma hora. E quando isso acontece, muita gente percebe que é tarde demais, ou nunca construiu nada além do próximo pagamento. E antes que você pense que isso aqui é papo de quem quer te vender um curso, ou quer te convencer a largar tudo para poder empreender, calma. Porque eu vou te mostrar hoje é muito mais simples, muito mais realista e muito mais aplicável para quem é trabalhador comum, um CLT, pai de família, gente que vive a vida real e não tem tempo para fantasia financeira, sabe? Como eu. E já deixa aqui o seu like, manda esse vídeo para aquele seu amigo que ainda não sabe que existe vida além de salário. Mas para você entender o caminho, primeiro você precisa entender o problema. Isso em um nível mais profundo. Porque a maioria das pessoas acha que o problema ainda é ganhar pouco. E se eu te disser que o problema não é o valor, e sim a estrutura que você montou? Fica comigo até o fim, porque daqui a pouco eu vou te mostrar como eu consegui construir uma estrutura, começando pequeno, sem mudar radicalmente de vida. Durante muito tempo, eu vivi num ciclo automático. Quase todo trabalhador vive. Aquele ciclo silencioso que parece normal, mas que na prática mantém você sempre a um imprevisto de distância do desespero. Porque funciona assim. Você recebe, paga suas contas, resolve todas as suas urgências, consome aquilo que te sobrou para tentar aliviar o cansaço do mês. Então espera o próximo depósito como se ele fosse a renovação da sua sobrevivência. E isso parece ser estabilidade, não parece? Mas deixa agora eu te fazer uma pergunta que ninguém te faz, talvez nem você mesmo. Se o seu salário atrasar esse mês, o que vai acontecer com a sua tranquilidade? Você vai continuar estável ou será que você vai entrar em um estado de alerta? Porque se a resposta for alerta, então você não tem segurança, você tem dependência. E dependência sempre nos coloca em posição frágil. Agora presta muita atenção no que eu vou te falar, porque aqui começa a grande virada. Segurança não é ganhar mais. Segurança é você ter camadas. Camadas entre você e entre o caos. Camadas entre você e o imprevisto. Camadas entre você e aquela necessidade de aceitar qualquer coisa simplesmente por medo, sabe? E a primeira camada que você precisa ter não é a sua empresa, aquela empresa que você trabalha. Não é aquele investimento mirabolante, não é uma renda passiva mostrada por aí nas redes sociais. É a reserva de emergência. Presta muita atenção nisso. E espera, mas não está achando que isso aqui é uma dica muito básica demais? Porque o que eu vou te mostrar agora muda mais a sua identidade do que a sua conta bancária. Quando eu decidi começar, eu não tinha dinheiro. Não estava com dinheiro sobrando, não estava nem numa fase confortável da minha vida. Eu tinha uma rotina, responsabilidade e boletos, assim como você. Mas mesmo assim eu decidi separar lá R$ 50 no primeiro mês. Pode parecer pouco, eu sei, pode parecer simbólico, pode parecer irrelevante. Mas aquele valor tinha um significado enorme para mim. Porque era o primeiro dinheiro que não estava comprometido com o ciclo da sobrevivência. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O valor não transforma você. A decisão te transforma. Porque no momento em que você separa antes de gastar, você quebra esse ciclo automático, entendeu? Você deixa de ser alguém que apenas reage ao seu salário e começa a ser alguém que constrói antes de consumir. E isso, por menor que seja, muda totalmente seu posicionamento mental. Mas existe um erro que muita gente comete ainda aqui. E se você cometer esse erro, vai voltar lá para o ponto inicial mesmo sem perceber. Então presta muita atenção agora. Muita gente tenta começar grande demais, quer guardar valores que talvez não consegue sustentar, quer investir em coisas que nem sabe, quer acelerar um processo que é estrutural. E quando você não consegue manter, você desiste e conclui: cara, isso não é para mim. E não é que não é para você,
é que você pulou etapas, você tentou pular etapas. A segurança ela se constrói por base, não por salto. Segurança é a base. E depois que eu entendi isso, que eu consegui ir para um próximo passo, lógico, né? Que não era buscar um investimento mais rentável do mercado, mas o mais funcional para o momento. Algo simples, direto e acessível. E foi aí que eu coloquei pela primeira vez um dinheiro em um CDB de liquidez diária. Talvez você não saiba o que é um CDB, mas você tem aí no seu celular, no aplicativo do seu banco. Caixinha do Inter, porquinho do Nubank. E eu não deixei esse valor lá porque ele ia me deixar rico, mas porque isso me daria organização financeira, me daria previsibilidade, me traria um rendimento muito melhor do que eu deixar parado lá na poupança, certo? Então, por isso a importância de um CDB com liquidez diária. Mas aqui entra um ponto que quase ninguém fala, e é aqui que pode mudar a sua visão agora. Investir não vai ser sobre multiplicar seus valores, até porque isso não vai acontecer porque o seu valor ele é muito baixo. A gente está falando aqui sobre proteger um patrimônio lá no futuro. É sobre criar um colchão, sabe? Aquele colchão entre você e o pânico. O pânico de amanhã acontecer algo com a sua saúde, acontecer algo com o seu emprego. Porque quando você começar a acumular pelo menos 3 meses do seu custo fixo, de todo mês, de tudo que você gasta, algo dentro de você vai mudar. Você vai começar a trabalhar diferente, você vai começar a negociar com as pessoas diferentes, até dormir diferente você vai começar. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, algo começa a acontecer. Porque você não está mais começando do zero. E sabe como se chama isso? Liberdade em construção. Mas é bom entender uma coisa. Proteção é apenas a primeira etapa de investimentos. Por quê? Porque logo depois que você já tem uma base bem sólida, já aguenta um prédio, então você pode começar a olhar para frente e pensar, ok, agora eu estou protegido. Mas como que eu consigo construir um crescimento? Buscando taxas mais atrativas, algo que vai destravar o meu crescimento econômico. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Por quê? Porque esse crescimento, ele parece complexo demais. Talvez você não entenda o jogo por trás dos investimentos. Talvez ele seja mais simples do que você imagina. E isso é positivo, isso é ótimo. Eu, por exemplo, comecei a estudar muitas formas de receber algo além do meu salário. Eu não posso ficar dependendo somente do meu salário. Mesmo que for pouco, algo que pudesse trazer e provar para mim mesmo que existe uma outra engrenagem funcionando além do meu emprego. Foi aí, então, que eu comecei a estudar os fundos imobiliários, que basicamente são o quê? Eles permitem, então, que você receba uma renda recorrente de imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. Comecei a estudar e fazer análises fundamentalistas sobre os assuntos, sobre os fundos imobiliários. E tomei, então, uma coragem. Pensei, agora eu vou começar a investir em renda variável. Então, a porta para que isso acontecesse foram os fundos imobiliários, uma renda segura e já partindo, então, para uma renda variável. E deixa eu te falar, quando eu recebi então meu primeiro rendimento, ele foi muito pequeno, foi simbólico. Posso te dizer até que foi menos de R$ 1. Mas algo dentro de mim mudou. E o que eu quero fazer? Eu quero criar uma série aqui no canal com uma carteira do zero, uma carteira de inscritos, para ensinar e mostrar o passo a passo para todos como funcionam os investimentos. Para você saber que a mente da gente muda após receber ali então o primeiro dividendo. E não é pelo valor não, tá? É mais ainda pelo significado que esse dividendo vai trazer em nossas vidas. Porque aquele dinheirinho que você deixou lá, ele não veio de horas trabalhadas do seu dia. Você não teve que estar lá trabalhando para que aquele dinheiro caísse na sua conta. Assim como acontece com o seu salário. Isso veio de uma estrutura que foi construída, que foi planejada. E naquele momento, então, eu percebi que o meu salário ele deve continuar existindo, porque ele é a base. Mas ele não precisa ser o meu único pilar. Ele não precisa ser minha única fonte de renda, percebe? Sei que talvez você possa estar aí pensando que menos de R$ 1 no primeiro mês, isso é nada, isso é muito pouco. R$ 1 não vai mudar nada na sua vida. Mas como eu te falei, mudou a mentalidade. E deixa eu te fazer aqui uma provocação. Porque o nosso objetivo inicial aqui não é mudar a sua vida. Ninguém falou que a gente ia mudar a sua vida. O que nós precisamos é mudar a dependência de nosso salário. Porque a dependência é o que limita a sua coragem. Coragem é o que destrava crescimento. Agora, o que eu preciso?
que você seja sincero consigo mesmo, tá? Se amanhã, porventura, você chegar na sua empresa e for desligado, quanto tempo será que você consegue manter a sua vida sem entrar ali num estado de desespero? 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, que é o tempo que você vai estar recebendo aí seu seguro-desemprego? 2 semanas, talvez, já é o suficiente para você perder a cabeça? Ou será que você nunca chegou a nem fazer essa conta porque você tem medo da resposta que vai receber? Porque, ser sincero para você, tá? A maioria não faz essa conta. Não faz por um motivo bem claro. Porque dói perceber que o salário ele é mais frágil do que parece. Existe um outro ponto muito importante. Ignorar essa fragilidade não vai te fortalecer. Não vai fortalecer ninguém. O que vai te fortalecer? Construir camada. Uma camada sim fortalece. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu ainda recebo salário. Eu ainda sou um trabalhador CLT. Mas o meu salário hoje não é mais o meu único plano. Não é a minha única fonte de renda. Essa é a diferença que muda. A minha postura, muda a minha mentalidade, muda até a minha missão. Isso pode mudar em você também. Porque, como eu já disse lá atrás, quando você sabe que não começa do zero, você para então de viver em modo de sobrevivência e começa a viver em modo de construção, construção de renda, construção financeira. Então, aqui nesse vídeo, nós trouxemos 2 pontos muito importantes, que foram a reserva financeira em um CDB de liquidez diária, pode ser o seu porquinho do Inter, pode ser as suas caixinhas do Nubank, e trouxemos já pincelando um próximo nível, que são os fundos imobiliários, que garantem então para nós um dividendo mensal ali recorrente. Você sabe que todo mês você vai receber aquele dividendo e o mais importante, tá? Hoje você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário, talvez aí a partir de R$ 10 você já consegue estar investindo e expondo parte aí dos seus ganhos em renda variável e começando então a criar esse colchão de reserva. Se você quiser que eu mostre no próximo vídeo exatamente como eu organizo a reserva financeira, quanto eu separo, quais são os melhores CDBs aí que eu escolhi, porque hoje existe muita coisa prometendo e não entregando, quais são os fundos imobiliários que eu estudo, o principal, né? Como que eu consigo fazer tudo isso sem abandonar a vida real de trabalhador, de levantar cedo e correr atrás do nosso salário? E comenta aqui, eu vou construir. E aproveita, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo que ainda não sabe que existe vida além de salário. Deixa aqui também o seu like, porque agora o próximo passo é a gente sair do discurso e começar a entrar na prática. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você já percebeu que o salário te mantém vivo. Mas é a estrutura que vai construir o seu futuro. Não se esqueça, existe vida além do salário.